Isa, se você pudesse dar 3 dicas para o empresário de como ele pode blindar a empresa dele, o que Vamos você lá. falaria? Eu já falei sobre o meu livro? Ainda não. Ainda Ah, não. então deixa eu contar. Presta atenção aqui em mim. Empresária, empresária, vem cá comigo. No final desse ano, eu vou lançar um livro, Dicas para vocês blindarem a empresa contra processos trabalhistas. Todos os macetes, uma linguagem muito fácil para vocês entenderem e já colocarem em prática dentro da empresa de vocês. Então, 3 dicas. A primeira é olhar para o ser humano, porque eu preciso. Esse é meu viés de atuação, isso vai estar sempre comigo. Então, vamos olhar para o seu funcionário, vamos entender se o ambiente de trabalho está bom, se ele tem água, se ele tem lugar para fazer uma refeição. É a primeira coisa que a gente vai olhar. A segunda coisa. E aí, nessa primeira coisa, vem você cuidar do ambiente que é insalubre, periculoso, Sim. você dar um plano de saúde para o seu funcionário, você respeitá-lo como ser humano. Engloba tudo isso nesse primeiro ponto. O segundo ponto seria controlar a jornada de trabalho. Um dos maiores ápices de processo trabalhista é de jornada. Trabalhar em feriado, não receber, trabalhar 10, 12 horas por dia. Gente, não existe. Que Não tem ser loucura, né? humano que aguente. Então, o segundo ponto, controlar bem a jornada de trabalho. E o terceiro ponto, olhar para o compliance da empresa. É ter essa visão de você ter um processo de auditoria, um saque dentro da sua empresa, de você olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o compliance é uma inovação que tem aí já. Você está na faculdade de Direito. Para você é normal, é que para mim é novo, né? É, não, e na minha primeira faculdade, o mercado segurador tem muito de compliance, né? Então a gente tem Então, bastante e contato com isso. colocar um compliance. Mas eu entendo que na empresa do pequeno empreendedor, o compliance ele não entra. Então, vamos falar isso para uma grande empresa apenas. E vamos falar aqui para o pequeno empreendedor. Então, o primeiro é você olhar para o ser humano. O segundo, o controle de jornada. O terceiro, você cuidar do seu ambiente. Vamos pôr. Não, Que eu e é acho muito louco justo. pensar nisso, né? Porque eu vejo que quanto mais a empresa olha para o capital humano, mais ela cresce, efetivamente. Vou dar um exemplo aqui nosso do escritório. Poxa, no tamanho que nós somos hoje eu consigo trabalhar sozinha? Não. E se eu não olhar esse meu funcionário e dar valor a ele e literalmente entender assim, cara, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, você vai ficar doente, você vai ter dia mal, você vai ter dia cansado. E tudo bem por isso, né? E como a gente pode criar mecanismos para passar esses dias tantos que a gente passa junto da melhor forma possível. Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meu maior medo era levantar e falar, ai, que saco, tô indo trabalhar. Uhum. Eu já passei E por isso. eu não quero que ninguém tenha essa sensação. Tanto que aqui a gente fala muito isso na Agnes. Olha, se você não estiver feliz, vai com Deus. Porque a pior coisa é ter alguém feliz, uma pessoa vivendo ali num ambiente que não faz sentido pra ela, né, Vini? A gente fala muito isso Exato. daqui aqui no escritório. E graças a Deus, assim, hoje a nossa cultura, e como a gente está sempre fazendo esses mastermind, fazendo essas mentorias, uma das coisas que a maioria das empresas elas sempre falam é cultura. A gente tem que estruturar a nossa cultura, a gente não tem cultura. E eu percebo isso, que graças a Deus esse não é o nosso problema.